Homem sem ego, por Dmitry Petrov. Capítulo 1. Amor e intuição. O que é um homem sem ego? Em primeiro lugar, gostaria de começar dizendo que, neste livro, compartilho minha perspectiva de vida, um modo de viver. Um homem sem ego é uma pessoa dedicada ao caminho de não viver através do eu egóico. Ele ou ela não é uma pessoa sem ego. Essa pessoa não existe. Um homem sem ego é alguém que vive de acordo com seu coração e constantemente busca a auto-indagação. Este ser humano finalmente percebeu o princípio fundamental do amor à vida. Mas como chegar lá? Bem, não há fórmula. Como em tudo mais, cada ego individual é único. É uma autoimagem que construímos ao longo de toda a nossa vida. É um quadro no qual podemos funcionar como um indivíduo, como uma entidade separada. Se removermos o ego completamente, removemos uma parte fundamental da experiência humana. O caminho da autoindagação ou amor próprio é o caminho com o qual você pode realizar e integrar o eu egóico. Nas palavras de um sábio sensato, a pergunta "quem sou eu?" é o machado com o qual se corta o ego. O ego é o pensamento eu, e o verdadeiro eu é o self. Se uma pessoa tem um desejo profundo de se expandir, se ela sabe que há muito mais na vida, então o ego deve ser integrado. Deve ser integrado para que não seja um obstáculo para a realização desses sonhos. Portanto, esteja aberto e sempre faça a si mesmo a pergunta fundamental: quem sou eu? Quando o ego é percebido como tal, somos o ser e não o ego. Ao focar a mente no amor, o ego não é mais um obstáculo. Mas vamos deixar o pensamento eu por um momento e perguntar: o que é a intuição? A intuição é do coração. É a conexão divina com o verdadeiro eu. É a verdade. A intuição está com cada um de nós. Segui-la não é uma tarefa fácil, pois é velada. Mas este é o caminho da coragem e expansão. Quando surge a intenção, surge também o ego. Assim, a escolha fundamental deve ser feita. Mas o ego é da mente, e saber é uma coisa, mas sentir é outra. Essa é a chave. Uma pessoa que sente, sabe. Mas uma pessoa que pensa, pensa que sabe. É por isso que a autoindagação é a base da conexão com seu coração. Quanto mais você se aproxima do seu ser original e permite que ele seja, mais você se aproxima da sua luz interna, da sua intuição. Seguir essa voz interior geralmente nos afasta das zonas de conforto e, portanto, de muitos aspectos de nossa vida. Pode começar a mudar para acomodar nossa verdadeira expressão. Gostaria de propor estes 4 aspectos da vida: amor e intuição, aqui no capítulo 1, equilíbrio e dualidade, capítulo 2, conexão corpo e mente, no capítulo 3, e energia e alimentação, no capítulo 4. Para viver além da imagem feita por si mesmo, é importante integrar e compreender esses elementos. Mas não devemos levar muito a sério aqui, afinal, a vida não é um enigma a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. O processo natural de descascar nosso ego é gradual.
poderíamos potencialmente viver uma vida segura e linear de acordo com o ego. E por que tentamos nos livrar dele? Não é apenas uma ferramenta que podemos usar? A resposta é simples. Não precisamos remover o que nos foi dado. A criação não comete erros. Nunca houve uma questão se ter o ego ou não. É uma ferramenta mesmo. Poderíamos antes perceber e aceitá-lo. Ser humilde e cuidadoso com os outros é o primeiro passo. O ego emerge principalmente na presença dos outros. Quando estamos na solidão, experimentamos uma forma de consciência pura. É por isso que a solidão é um grande professor. Estar verdadeiramente sozinho consigo mesmo construirá uma imagem mais coerente do seu verdadeiro eu. Os relacionamentos entre as pessoas geralmente começam por causa do medo da solidão. O ego quer se agarrar a algo ou a alguém. Se você permitir a solidão em sua vida e resistir à tentação de estar com outra pessoa, só para não ficar sozinho, então começará a surgir um relacionamento com o seu eu mais profundo. Quando você experimenta a vida apenas por meio do eu egóico, ficar sozinho é fácil. Por que então você não está sozinho? Existe o ego. Mas, se você está apaixonado pelo seu eu mais profundo, a solidão torna-se uma forma de aprendizado e expansão. Para uma pessoa muito egocêntrica, a solidão pode ser o caminho, até que esteja finalmente pronta para sair da mente e entrar no coração. Muitas camadas de nossa personalidade serão removidas. Precisamos estar prontos para deixar ir. Esse é o caminho. Por baixo de todos eles está a essência universal, aquilo que está em cada um de nós, aquilo que é permanente. Assim, os diferentes níveis de profundidade e compreensão da vida são baseados na capacidade de deixar ir. Apegar-se a um estado de ser associado é do ego. Tal como o rio, precisamos estar fluindo. A vulnerabilidade é um trampolim muito importante neste processo. É uma forma de expressão verdadeira porque você se permite ser como você é. Somente a mente egóica pode interferir em tal estado puro, definindo-o como fraco e miserável. Quando você retém suas expressões dessa forma, você retém o seu verdadeiro eu. E por que você quer ir em frente com isso? O ser humano avançado é um ser que escolheu o caminho de vulnerabilidade e abertura. Só então podemos explorar nosso potencial e força interior. Só então estamos experimentando a nós mesmos e não o ego. Conectar-se com o seu ser interior é de grande importância. Você pode começar a se relacionar verdadeiramente com outra pessoa apenas quando construir um relacionamento consigo mesmo. O eu maior é a chave aqui, não o eu menor. Existimos como self, o eu maior, mas nos expressamos através do eu menor. Isso implica que podemos nos conectar ao nosso modo de expressão e transmiti-lo por meio do ego, em vez de governá-lo inteiramente por meio da mente. Assim como usar uma ferramenta. Mas isso requer um certo nível de quietude. Essa calma mental permitirá uma consciência expandida, dando assim espaço para o verdadeiro eu emergir. Quando almejamos a quietude da mente e estar sempre no presente, começamos a nos alinhar com nossa intuição.
Nesse espaço mental, a intuição é claramente distinguível do impulso do ego. Frequentemente, somos apresentados a duas decisões em potencial, uma do coração e a outra da mente. Qual é a verdade? Bem, o ponto aqui é tomar a decisão, e a questão fundamental é: qual decisão o levará ao amor? E por que tantos de nós sentimos vontade de falar e falar? Não há quietude mental. Quando decidimos falar, nos comprometemos com a expressão. Mas o que expressamos? Nosso ego? Nossa mente? Nosso amor? Poucas são as pessoas cujas palavras vêm de acordo com seu coração e intuição. Nesse caso, as palavras começam a ressoar com energia. Normalmente, essa pessoa é vista como carismática. Da mesma forma, por que sentimos o desejo de correr pela vida? Bem, o ego precisa de um objetivo ou conquista para justificar a existência. Simplesmente existir não é suficiente. Assim, ao seguir o impulso do eu, caímos na armadilha de buscar constantemente objetivos. Antes que o objetivo seja alcançado, outro é criado. Isso deixa o momento presente desacompanhado, desalinhado. A chave aqui é a autoindagação. Quando você questiona a mente, para onde estou correndo? A resposta começa a surgir. Você corre para a grande conquista? Talvez. Mas na verdade, a vida tem apenas um destino finito, a morte. E então a pergunta se transforma: você realmente quer se apressar? Ou você quer ser a própria jornada? A vida é como ela é. É uma jornada onde no final perdemos nosso eu egóico. Então, a aceitação da morte é a aceitação de perder o ego. Naturalmente, quando a morte de uma pessoa se aproxima, ela começa lentamente a abandonar a imagem de si mesma. Isso pode ser observado em idosos, por exemplo. Você descobrirá que essas pessoas têm uma forma diminuída de ego. Mas temos que esperar até que a experiência de vida quase tenha terminado para fazer isso? Não. Se realmente chegarmos a essa conclusão, podemos começar a viver a vida sem ego. Então, todos nós sabemos que a vida é mágica, ou pelo menos todos chegamos a esse entendimento em algum momento da nossa jornada. E tudo é realmente possível. Como? Através da percepção de que nós, como centelhas divinas da criação, podemos acessar aquilo que está sempre presente, nosso coração e intuição. E deixe ir o que é temporário, o ego. Quando isso é estabelecido interiormente, começamos a manifestar nossa própria realidade mais profunda. Mesmo agora, ao ler este livro, você o interpreta por meio do ego. Todos nós funcionamos dessa maneira. E quando chegamos ao entendimento que o ego também faz parte da criação divina, ou seja, um aspecto que está presente, podemos começar a construir uma relação positiva com ele. Não é sábio ir no sentido de remover o ego, porque o que você realmente está pedindo é uma guerra interna. Por que remover algo que é inerente a você? Em vez disso, perceba a verdade nisso. A mente produz pensamentos. Se esvaziarmos nossa mente de todos os pensamentos, nos tornamos totalmente conectados ao presente. Os pensamentos, na verdade, trazem certa nebulosidade à percepção do agora. Eles poderiam definir a realidade, sim. Mas o que é realidade
se manifesta no momento presente, e os pensamentos se referem a momentos futuros ou passados. Não há pensamentos visando o presente. O agora é pura consciência, é impensado. Só pode ser percebido. Então, seja através da meditação, yoga, técnicas de respiração ou outros métodos, podemos reduzir a atividade mental a fim de nos conectarmos ao presente. Quanto menor a atividade mental, mais você se envolve com a realidade. Caso contrário, sua conexão com o momento presente é velada e a expressão é filtrada pelo ego. Se for esse o caso, quase todas as decisões que você tomar virão da mente e não do coração. E a autoexpressão não deve ser filtrada. Ela precisa ser expressa livremente. Quando há uma decisão a ser tomada, se a decisão for tomada logo depois, então há uma possibilidade maior de que ela tenha sido baseada na intuição. Se essa decisão for tomada muito tempo depois, há uma possibilidade maior de que venha da mente. Isso porque a intuição é atemporal, enquanto a mente precisa de tempo para surgir. A mente é baseada no tempo, mas nós não. Verdadeiramente, a mente não é algo a ser destruído, é uma ferramenta. Se devidamente observada, ela irá em direção à bem-aventurança e à consciência. Cabe a nós decidir se permitimos isso ou atrapalhamos. Estados mentais mais incomuns desempenham um papel em dar ao indivíduo um vislumbre de uma realidade diferente, um potencial diferente. Potencial para quê? Dependendo do método e da intensidade, pode-se experimentar verdadeiramente a sensação de separação do ego e até mesmo a perda dele. Transcender a percepção de separação e individualidade é um verdadeiro milagre para o ser humano. Nesse estado, nos tornamos um com nosso eu, a fonte. O obstáculo não existe mais. Estamos em pura consciência, puro amor. Mas isso pode ser permanente ou é apenas um vislumbre? Tal como a própria vida, tudo tem um começo e um fim. Portanto, a chave aqui é a experiência. Os estados não comuns também têm um começo e um fim. Não se deve depender do método da experiência para experimentar a realização. Seja através de meditação, yoga ou cerimônia, por exemplo, podemos sentir e conhecer a separação da mente. Quanto mais intensa a experiência, maior a separação. Nesse estado, não somos mais definidos pela autoimagem. Então, estamos completamente centrados na experiência presente. Qualquer tentativa de manter o passado ou o futuro resultará em desconexão ou desarmonia. Enquanto nos rendermos completamente à experiência, ao agora, não haverá sofrimento em tal estado, apenas amor. E a entrega é uma lição que vale a vida toda. Portanto, para aprofundar a experiência, é preciso deixar ir, é preciso permitir. Então o ego diminuirá. Mas o que sobrará então? O que restará é o verdadeiro eu experimentando a si mesmo, experimentando tudo que existe e tudo que sempre existirá. Nessa rendição completa, a fusão de tudo, a dualidade é experimentada. A maioria de nós baseia nosso senso de identidade em eventos externos momentâneos. Por exemplo, o senso de identidade de um esportista é geralmente baseado no fato de que essa pessoa é boa em esportes.
Mas o que acontece se ocorrer uma lesão e o esportista não puder mais praticar esportes bem? De onde vem então o sentido do eu? Como essas fundações não são atemporais, elas estão fadadas a desaparecer. Então o que acontece é que vamos de um eu para outro e para outro. Do eu bem-sucedido, por exemplo, ao eu miserável e pobre. Mas há algo dentro de nós que é atemporal. Não vem de fora. Essa é a chave aqui. Quando o sentido do eu vem de tal lugar, um lugar do nada, então podemos ser a fonte dele e uma representação divina. O que acontece é que nos tornamos a fonte, não dependentes do externo. E se basearmos este eu no momento imediato, no puro presente, então nos baseamos na verdadeira manifestação do eu. Além disso, há personalidade além do ego. A personalidade não vem disso. O ego apenas fornece a sensação de separação. A personalidade é um acúmulo de energia vital e experiência. Quando nascemos no mundo, ainda não acumulamos tal personalidade. Ela se constrói a partir desse momento, desde a primeira integração energética. E se baseamos nosso sentimento do eu na comparação com os outros, baseamos nossa existência no ego. Comparar a si mesmo é uma forma de medir o sucesso e a conquista de objetivos, ou seja, associar-se cada vez mais à imagem de si mesmo. Mas não somos todos expressões únicas da criação divina? Em algum momento da vida você pode ser percebido como mais do que outros, mas em outros, não. É o equilíbrio fundamental da vida. Portanto, não se compare com os outros para se realizar. É a sua experiência de vida. Quanto mais longe você estiver da autocomparação e do julgamento, mais perto estará do amor. Estamos em constante mudança. A cada momento passado, nós nos tornamos novos. Assim como as células do nosso corpo. Aceitamos a mudança como uma força motriz em nossa vida. Começamos a surfar nas ondas da vida em vez de sermos atingidos por elas. Porque assim como a onda, existe um baixo e um alto. Para uma onda, a mudança está sempre presente, e a vida é muito como uma onda. Mas nossa autoimagem não lida muito bem com flutuações. Esta imagem quer permanecer inalterada. Em um momento, podemos experimentar a realidade por meio de nossas cabeças, e no momento seguinte, por meio de nossos corações. Tais flutuações são uma ameaça para o ego. Assim, o eu projeta o medo. Torna-se como se a mudança fosse algo a ser temido, mas não é. A mudança é o caminho universal para nos expandirmos como seres humanos. Uma vez que você começa a fluir com ela, você flui com a vida. Claro que podemos escolher em uma aposta segura na vida e seguir o caminho seguro, sim. Mas quando chega a hora da mudança, a decisão sobre o medo deve ser tomada. É aquele salto divino de fé, onde o ser humano se transcende e começa de novo. O medo da mudança é, na verdade, o medo da vida. E esse medo é apenas um pensamento. Não existe medo no estado natural. Ele origina-se da mente. Uma das coisas mais valiosas da vida é o efeito que você tem sobre os outros. Sempre que você dá incondicionalmente, você se solta e o desapego é algo que precisamos praticar. É uma forma de contornar o ego.
O amor é o teste final nesse sentido. Quanto mais você deixar de lado a imagem de si mesmo e fluir, mais amor será verdadeiramente sentido e permitido. E o amor é absolutamente mágico. Tem o potencial de transformar completamente a vida de alguém. Para mim, é a base da vida. Sublinha cada ação que fazemos. Mas, assim como o preto implica no branco, o medo também sublinha cada ação que fazemos. Se olharmos profundamente na raiz de nossas ações como humanos, o medo ou o amor estarão lá. Muitos de nós decidimos agir com base no medo. Por exemplo, se o desejo de falar não vem natural ou incondicionalmente, então você fala por medo. E o amor está do outro lado do medo. Cada palavra que dizemos deve vir de nosso eu mais profundo e apoiada com integridade. O que dizemos é o que projetamos no mundo. Poderíamos falar com menos frequência e, quando decidirmos fazê-lo, investir mais energia nessas palavras. Isso é integridade e carisma. Quando estamos conectados ao nosso ser, as palavras surgem naturalmente, não são planejadas. Nesse estado, projetamos o self, nosso eu maior, e não a máscara. E quando estamos em equilíbrio, a fala também está em equilíbrio. As palavras são dirigidas aos outros na maioria das vezes. Nesse sentido, afetamos os outros. Queremos ser realmente cuidadosos ao afetar os outros. Porque estamos afetando a nós mesmos também. Estamos todos interconectados, é por isso. Nós somos um, experimentando a si mesmo como separado. E a fala, como forma de expressão, requer uma grande quantidade de energia interna. Que é excessivamente falando, é demais liberando energia. Além disso, a fala pode ser avassaladora para outros seres. Portanto, ser equilibrado nesse sentido pode ser de grande valor para os outros. Se há uma coisa que passei a entender como a verdade subjacente da existência, é o amor. O amor é a energia fundamental presente em todos os aspectos da vida. É a força motriz por trás de cada ser. E o medo é apenas a ausência percebida de amor. O medo não é o estado normal. É um desafio do estado inerente de amor. Quando chegamos a esse entendimento simples, começamos a perceber a vida como uma interação de amor. Trocamos essa energia com cada conexão que fazemos com os outros. Se é uma saudação ou um beijo, esta energia está sendo enviada para frente e para trás. É um mistério que se estende além da própria vida. As palavras não são capazes de defini-la bem o suficiente. Amar não é exigir ou apegar, isso é do ego. Trata-se de nutrir, conectar, deixar ir. Quando estamos no estado de amor, perdoamos mais a nós mesmos e aos outros. Nesse estado, estamos em paz com nós mesmos. Então, o amor é uma sintonia interna. Está tanto dentro como fora e ao nosso alcance. Essa energia pode ser sentida na presença de si mesmo, sem uma fonte externa. Em outras palavras, a fonte é o self, que é permanente. O amor pode ser definido como uma reconexão com o divino. É a nossa expressão mais elevada como seres humanos. Uma mente focada no amor está focada na verdade. Precisamos ser capazes de focar a mente.
Desta forma, a mente não é mais um obstáculo. Quando estamos focados no amor, como a verdade fundamental, o princípio básico, a vida se torna uma experiência alegre. Quando nossos pensamentos nos afastam do amor e nos levam ao medo, devemos nos dar conta disso e retornar ao amor. Assim é uma mente desperta. Se basearmos nossa existência neste princípio, vivenciaremos nossas vidas como uma manifestação do amor. A cada momento, em cada interação, a pessoa terá a base para que sua verdadeira natureza surja e se expresse. A experiência humana é baseada na reconexão com o amor. Quando esta busca chega ao fim, o ego descansa e estamos em equilíbrio. Mas essa busca nem sempre termina com um relacionamento romântico. O relacionamento romântico é uma manifestação do amor, mas não o amor em si. Alguém pode estar em um relacionamento com outra pessoa e ainda experimentar uma ausência de amor. Isso ocorre porque ele ou ela não tem amor pelo eu mais profundo. Então, primeiro, devemos buscar começar a amar verdadeiramente e apreciar nosso ser. A maior ilusão da mente é que o amor está ausente. O amor está sempre presente dentro de nós. Existe apenas a percepção da ausência. Este é o jogo mais importante que a mente egóica joga. Estamos apaixonados, sempre. Não existe amor fora. Então, quando finalmente abraçamos o amor, a busca realmente acabou. E o medo? O medo é apenas uma projeção. Isso não acontece por si só. Nós somos os criadores. Não há medo dentro daquilo que tememos. É nossa criação. Essa emoção é fundamental para o ser humano. Mais uma vez, poderíamos ir mais longe ao dizer que na raiz de cada ação na vida existe medo ou amor. Então, de certo modo, não existe pessoa destemida, assim como não existe pessoa sem ego. Mas temos que travar uma guerra contra o medo? Não, não é necessário. Em vez disso, precisamos de uma compreensão mais profunda. A raiz e o significado por trás disso. Por que está lá? Serve a algum propósito? Precisamos construir um relacionamento saudável com essa manifestação, da mesma forma que construímos um relacionamento saudável com o nosso ego. Não faz sentido tentar remover elementos de nossa experiência da vida. Em vez disso, compreenda-os completamente, e uma vez que o façamos, aceite-os. Como já dissemos, o amor é o oposto do medo. Então, se nós tão desesperadamente queremos remover o medo, então a única maneira é abraçar o amor completamente. O amor é a realidade suprema, é a expressão universal, a fusão de tudo. Somos todos inerentes a esta capacidade, mas não vamos confundir. O amor é simples, é tão simples. Quanto mais um ser humano é aliviado da mente, mais ele ou ela está aberto ao amor. Se não atrapalharmos, o amor estará sempre presente dentro de nós. É um estado em qual você é destemido. O ego sempre tentará dar sentido ao amor, mas é como é. Não há sentido no amor. Mais uma vez, é um estado. Abraçar o amor é o auge da existência humana. Se faltar esse entendimento, nós, como humanos, estamos jogando o jogo do gato e do rato. Essa interação é impulsionada pela ação egóica
e não pelo coração. O amor não é prestar contas, dar ou receber. Vai além disso. O amor é a expressão humana abrangente, que não pode ser compreendida pela mente. É por isso que pensar no amor apenas reduz seu potencial. Deve ser sentido, assim como uma onda correndo pelo corpo, mandando embora todas as ansiedades e dando a sensação de harmonia interior. Esse é o sentimento de amor, para mim. Pode ser outra coisa para você. É uma experiência única. O amor puro pode ser experimentado de maneira mais inesperada e vindo da fonte mais inesperada. A presença do amor pode ser sentida como resultado da bondade, por exemplo. Isso poderia desencadear uma resposta corpo-mente, na qual, tanto física quanto internamente, a pessoa fica inundada de felicidade. Mesmo um único contato visual pode abrir as portas do amor. Fisicamente, uma sensação podia ser sentida na parte de trás da cabeça e descendo ao longo da espinha. Cada pessoa é uma manifestação única e cada pessoa tem uma forma única de expressão de amor. O que isso significa é que, assim como o universo é infinito e ilimitado, nossa forma de abraçar o amor é única e ilimitada. Não há regras aqui.